Boa tarde, meu povo. Estamos aqui em horário extraordinário. Oi, Alex, aberto especialmente para esta rainha do cinema, do teatro, da televisão brasileira. Uma mulher extraordinária também como mulher, além de uma artista extraordinária, uma mulher extraordinária. Eu não vou fingir costume, botei o universo para receber Lucélia Santos. Então, assim, estou muito ansioso, muito nervoso, porque falar com a Lucélia, falar com a minha vida, sabe? 50 anos de carreira, gente. Como alguém pode imaginar que essa menina, com esta carinha, pode ter 50 anos de carreira? Então, assim, esperando só essa mulher maravilhosa chegar, Marquinhos Michalak, Vini, obrigado a todo mundo que está aqui. Não esquece de ficar mandando o aviãozinho para os seus amigos, mandando também o coraçãozinho. Ludávila ama Lucélia. Olha, ela já chegou, que delícia, vamos receber logo essa mulher. Muito melhor agora que vocês aqui. Ai, estou muito ansioso, gente. E eu vou assumir isso para a Lucélia. Olá! Você estava aí falando mal de mim, né? Eu vi. Lucélia, eu não vou fingir costume. Não vou fingir que eu sou um profissional com 30 anos de carreira, que não estou nem aí. Entendeu? É apenas mais uma entrevista, porque não é. Botei o universo para você, Lucélia. Ah, meu amor! Sério, Lucélia. É a história da minha vida aqui na minha frente também, sabe? Eu sou noveleiro, eu sou cinéfilo, eu amo Baixo Gávea. Amo, é um filme que eu adoro. Também adoro. E mais do que isso, é uma mulher extraordinária. Foi o que eu falei aqui na abertura. É uma artista extraordinária, mas é uma cidadã extraordinária. Então, assim, muito, muito obrigado. É um dos meus sonhos ter você aqui comigo. Obrigada eu acho que eu estou em falta com você. Acho que eu estava te devendo essa entrevista já tem um tempo. E, portanto, eu me sinto também duplamente feliz pela entrevista em si e pelo fato de estar conseguindo cumprir esse compromisso com você, que eu acho importantíssimo. E pronto, agora eu não vou ficar te devendo mais nada. Não, mas é que eu sempre disse, algumas pessoas vale muito a pena esperar o tempo que for necessário, e esse é o caso. Tinha que ser na hora certa, no momento certo, e quando tivesse que acontecer, seria incrível. Então, obrigado mesmo, Lucélia. Obrigada a você, é um prazer. Lucélia, quando a gente fala assim, Lucélia Santos está celebrando 50 anos de carreira. Quando você ouve isso da boca de outra pessoa, o que bate em você? Cara, é uma sensação estranha, porque 50 anos de carreira parece uma coisa, né? Assim, nossa, que velha! Meu Deus, 50 anos é muito tempo. Mas realmente 50 anos é muito tempo. Mas você sabe, parece que foi ontem. É uma coisa assim, uma coisa que eu tenho observado. O tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. Então, assim, ao mesmo tempo que eu consigo reconhecer todos os passos, tudo que eu fiz, tudo que eu vivi nesse período, as produções, os personagens, a trajetória, ao mesmo tempo é como se fosse uma noite e um sonho que eu sonhei, que eu não... Eu posso me deslocar lá para o início da minha carreira tranquilamente para o set da Escrava Isaura, que foi meu primeiro trabalho em TV, como eu posso te dizer que parece que foi ontem, na verdade tem um pouco esse aspecto também, sabe? Muito rápido, as coisas passam muito rápido, a vida passa muito rápido. Eu vejo pelo meu filho era um bebê, agora é um homem já com cabelo branco, voa. Voa. Não, mas a sensação que eu tenho é exatamente essa. Eu estava distraído, aí eu vim em algum lugar. Lucélia Santos vai celebrar 50 anos de carreira ano que vem. Eu falei assim, não, gente. Que gente? Não. Que isso? Outro dia eu estava vendo Sem Amor, outro dia eu estava vendo Vereda Tropical. Não tem tanto tempo assim, gente. Luz del Fuego.
Não, mas aí você vai parando para pensar e você vê quantas coisas maravilhosas foram surgindo nesse tempo que eu acho que fez esse tempo passar tão rápido. A vida realmente passa. Hoje, então, nesse período de muita tecnologia, está passando muito mais rápido porque a gente gasta muito tempo, mais do que consegue perceber na tecnologia. Mas também, aí hoje, relendo algumas coisas suas, como você trabalhou, mulher? Trabalhei muito. Eu trabalhei e trabalho muito, Muito. assim, é uma tônica da minha existência, assim. Até brinco às vezes assim, Lucélia, teu nome é trabalho, ou trabalho, teu nome é Lucélia, eu não sei como é que é, mas assim, a minha vida é trabalho, sempre foi. Eu tenho essa coisa proletária, assim, de ter que estar ganhando o pão de cada dia, de ter que estar no dia a dia, na luta, e isso é bom, porque com isso você não esmorece. Você fica sempre com saúde, tem que estar sempre firme, forte, não dá tempo de pensar em bobagem, né? Uhum. Não, e tem uma coisa que eu acho muito curiosa na sua carreira, que é assim, você é um dos pilares, né? De quem é noveleiro, você é um dos pilares. E, ao mesmo tempo, poucas atrizes foram tão desprendidas da glamorização excessiva ou acreditou tão piamente naquela coisa do sucesso, da fama, da idola, como você. E olha que poucas atrizes receberam 300 milhões de votos na China para ser considerada a melhor... Uma atriz internacional para ser considerada a melhor atriz do mundo. Acho que Mundo. não foram poucas, acho que Nenhuma, nenhuma. nenhuma única, só temos uma aqui. Então, é muito curioso ver isso, porque se isso, de repente, acontecesse com uma outra atriz, ela seria a diva. E, no entanto, com você foi ao contrário. Quanto mais sucesso você tinha, mais simples você se tornava. Fui me descalçando, né? Fui usando chinelo e agora pé no chão mesmo. É isso, mas isso é o meu jeito de ser. É minha natureza, né? Eu não tenho essa natureza, em aspas, estelar, do glamour, de acordar maquiada, de acordar de salto alto, de acreditar, né, nesse tipo estrela, né? Incorporar o personagem à estrela. Eu nunca tive essa vocação, talvez me falte até um pouco, mas eu sou outro tipo de pessoa. Eu sou realmente uma pessoa muito simples. Eu gosto das coisas simples. Desde comida, desde da maneira como eu me alimento, até a maneira como eu acho que é confortável se vestir, até nas relações humanas, como eu acho confortável, agradável a gente se relacionar com os outros. Eu sou uma pessoa basicamente simples e, ao mesmo tempo, sou extremamente sofisticada, né? Sim. E aí, assim, não é uma dicotomia, é mesmo um jeito. E eu sou daquelas pessoas que acreditam que o que é chique é a simplicidade máxima. Sabe, se você for dar um exemplo, por exemplo, na moda, eu acho Chanel a coisa mais chique, porque é nada. É um corte bem feito, sabe? Não tem muitos excessos. Enfim, eu sou esse tipo de pessoa mais assim, do essencial, vamos dizer assim, né? Mas eu costumo dizer que isso é coisa dos grandes. Porque se você encontrar com Tony Ramos, por exemplo, na rua, ele vai te dar um abraço, você vai ficar até sem graça, porque você está na frente de Tony Ramos e ele está numa simplicidade, numa alegria de te ver. Uma vez eu moro em Niterói, aqui no Rio, eu estava atravessando a barca, aí nesse eu olho para o lado, tem uma mulher com cabelão amarrado, um vestidão, uma saia e uma sandália rasteira. Era a Sônia Braga. Claro! Quando você descreveu, eu falei, Soninha! Ela que se mexe assim. E aí minha vontade era pular em cima dela, fazer uma selfie. Não, vou respeitar esse momento dela, de estar ali tranquila, curtindo a vida dela. E ainda mais maravilhosa. Eu acho que passei a achar ela ainda mais maravilhosa do que eu já achava antes. Eu acho muito bonito isso. Eu e a Soninha, a gente sempre foi assim. Nós inventamos a moda de andar de chinelo, sabe? Antes
É, a Sônia ia gravar assim, eu também. Naquela nossa época era muito bom, aquelas saias meio hippies, que eu sempre usei, que eu adoro, e uma camisetinha, um bom chinelo, é insubstituível. Mas, enfim, é que os tempos são muito diferentes, né? E as mulheres hoje usam muitos artifícios, na verdade. É uma moda que exige muito apetrecho, né? Isso em todo sentido, é na moda, é Unha! na... As unhas têm que ser aquelas unhas monumentais. Eu fico vendo a Cleo, eu sou fã da Cleo. Eu sigo a Cleo, eu adoro a Cleo, eu babo por ela. E eu vejo a Cleo, né? Podia ser minha filha, com aquelas unhas imensas. Meu Deus, como é que ela consegue? Como é que pode? Eu não dava conta de. Mas eu sou uma pessoa que vou lavar louça, então eu não posso. Não, é muito incrível isso. E tem outra característica sua que eu acho maravilhosa, que é o seguinte: você é uma mulher muito pequenininha, baixinha, minhonha, né? Mas a forma como a câmera é apaixonada por você, tanto que assim, eu vi você uma vez, assim, muito face to face, quando você gravava Carmen no centro de Niterói. Acho que estava você e Júlia Lemert, se eu não me engano. E eu falei, gente, ela é muito pequenininha. Mas a câmera tem uma paixão grande. Porque aí eu já tinha visto Luz del Fuego. E era uma mulher monumental naquela câmera. Um mulherão. Como você descobriu que a câmera ela te amava tanto e transformava você no que você quisesse? Numa menina, como a Carolina de Guerra do Século. Era uma menina, uma ninfeta safadinha, danadinha. Um menininha ou um mulherão como Luz del Fuego? Olha, na verdade, eu amo a câmera. Tem um namoro, tem uma história de paixão, que essa é a relação das pessoas que são fotografadas com quem fotografa, né? A câmera me ama, assim, eu acho que a câmera me ama, mas eu amo a câmera. Mais ainda. Eu aprendi a lamber a câmera, sabe? É um jogo de sedução, é um jogo mesmo. Você posar e... Chegou um momento da minha carreira que eu sabia que lente estava sendo usada sem perguntar. Porque você começa a desenvolver sensibilidade técnica também, com a câmera, com as lentes, com o olhar do fotógrafo. Eu amo os fotógrafos de cinema. Também. Entende? Amo, sim. Eu fico mesmo mobilizada com o talento e a sensibilidade. Quando você tem esse jogo, você não precisa nem conversar. A gente se entende na cena, no jogo de cena. Aí ele percebe que você percebe que ele percebe que você percebe que ele percebe, e aí você vai naquela comunhão. É tão bom, é tão bom. Esse trabalho é um trabalho magistral, viu? Esse trabalho para cinema, para lente de um modo geral, para fotografia de um modo geral, é muito gostoso. É muito gostoso. E você eu tive sorte de ter tido grandes fotógrafos na minha carreira. Grandes fotógrafos, especialmente no cinema, né? Pegar o Fernando Duarte, Luz del Fuego. O Fernando demorava 7, 8 horas para iluminar um plano. Nossa! Isso é a magia do cinema. É a magia do cinema. E o Pablo Baião, agora, com quem eu fiz a Serpente, que é o marido da Dira Paz, esses são fotógrafos dessa nova geração. Maravilhoso, o Pablo. Há fotógrafos maravilhosos no cinema brasileiro. E eu tive a sorte de sempre ser fotografada por fotógrafos muito bons. Isso ajuda muito a ficar maiorzinha. Você falando isso agora, eu me lembrei, eu não lembro, não me recordo se foi a Bette Davis ou a Joan Crawford, que uma vez alguém perguntou para ela quem são os seus melhores amigos no cinema, ela, os fotógrafos. Uhum. Fique amiga dos fotógrafos, entendeu? Exatamente. Vamos descobrir quem foi. Certíssima. É isso. Ao mesmo tempo, Lucélia, poucas vezes eu vi uma atriz tão visceral. Eu nunca vi um trabalho seu, qualquer que fosse, que não desse a perceber que você estava absolutamente entregue ali. No cinema, na televisão, óbvio também, mas no cinema, principalmente. Até em Baixo Gávea,
que é um filme muito intimista, né? Sobre duas... Eu acho que é um filme muito cheio de metalinguagem, né? Que é uma peça sendo produzida dentro de um filme e as duas personagens principais, você e Luiz Cardoso, maravilhosa. Era um filme mais intimista, mas mesmo assim era a você inteira ali, totalmente devotada, imbuída. Não tinha Lucélia ali, tinha a Clara. Era Clara, não era? Era Clara. Como era como né, seu processo de trabalho? É um mergulho mesmo no escuro? Ou você é muito estudiosa? Porque a gente tem a impressão que você é uma força da natureza, e aí a gente olhando aquilo ali tão maravilhoso, que assim, é intuição pura. É uma atriz intuitiva. Mas como é você mesmo? Eu acho que é um pouco de tudo. Assim, eu não saberia me analisar, nem me classificar. Mas uma característica, quando eu vejo o meu trabalho, hoje em dia você vê muito, né? Porque as pessoas estão repostando esses TBTs, cenas. Eu vejo cenas de Carmen. Vi uma cena essa semana de Ciranda de Pedra. Eu vejo cenas de Água Viva com a Beatriz Segal. Eu vi cena com a Fernanda Montenegro em A Guerra dos Sexos. Que eu olho aquela cena e eu fico mesmo muito impressionada. Tipo, nossa, que cena boa! Como é que a gente faz isso? Como a gente fez isso? Então, assim, por exemplo, uma característica minha de atriz, e as poucas vezes que eu dei aula sobre o método de Stanislavski para alguns cursos de formação de atores que eu andei fazendo, alguns poucos, mas fiz alguns, uma coisa que eu sempre enfatizei é essa necessidade de você estar mesmo em cena. Você está focado, você está com a sua mente presente no momento presente, que é a base do método de Stanislavski, que é você ser aquilo ali naquele momento, você que é também uma exigência dos meditadores. No budismo, você aprende a meditar, a coisa principal é você estar no momento presente. A tua mente pode ir, voltar, mas você tem que estar ali. E eu tive naturalmente sempre essa capacidade de estar presente. Então, quando eu estou em cena. Você não duvida que eu estou em cena, porque eu estou em cena. Isso eu aprendi com o Kuznets. E eu aprendi praticando o método de Stanislavski e fazendo os exercícios com o Kuznets. Quando você está ali, pode ser até que um dia que eu estou mais cansada, ou menos alimentada, ou mais abatida, ou mais desenergizada. Mas há um fato. Eu estou presente, a minha mente está presente no personagem, naquele instante, no que o personagem tem que fazer, no que ele tem que ser, no que ele tem que desempenhar, transmitir. Então não tem erro, porque agora é muito difícil ao mesmo tempo. Imagina. Porque a grande tendência nossa é a mente escapulir e você tá na festa de amanhã, no jantar de ontem, no beijo de anteontem. Você está em qualquer lugar, menos no momento da cena. E isso eu sempre tive muita facilidade em estar presente. Pode ser que em algum momento eu tenha errado uma entonação ou uma intenção. Sim, claro, quando você faz em quantidade, isso acontece. Mas uma qualidade, eu estava presente. Você pode ir lá, se você for dar um replay, botar a minha carinha, o olhinho, volta, você vai ver que o personagem tá lá comigo, coladinho. Então, isso é também uma característica minha. Se você pegar os personagens, os diversos personagens que eu fiz ao longo da minha carreira, e foram muitos, você vai ver que é sempre uma atriz dedicada ao personagem e à atuação, que é o meu trabalho. Em suma, quando as pessoas me contrataram ou me contratam, é isso que elas esperam de mim, né? Que eu me dedique a desenvolver e a atuar aquele personagem, né? Então, isso foi um compromisso que eu assumi como artista, como atriz, de fazer o que eu tenho que fazer. Por isso que às vezes acho graça alguns diretores inseguros que querem dirigir demais, que não tem necessidade, quando você está trabalhando com um ator, de você ficar dirigindo o trânsito. Você pode deixar o ator à vontade, porque se ele é um ator
que tem esse princípio de estudar a cena, saber do que se trata, saber qual personagem que ele vai atuar. Se é um ator que se preparou para isso, ele sabe fazer. Em tese, deveria saber, né? Então, assim, eu acho que comigo, por exemplo, Davi Neves, o meu diretor em Luz del Fuego, um dos diretores com quem eu mais adorei trabalhar em toda a minha vida. Ele logo percebeu isso. Ele disse assim: Lucélia, quanto mais livre você deixar, mais ela rende. Então, ele me dizia o que ele queria. O Marco Antônio Braz também, na Falecida, em alguns trabalhos que eu fiz com ele, As Traças da Paixão, ele percebeu que se me dá asa. A Bia Lessa, um dia me deu muita segurança quanto a isso. Eu brincava muito quando eu fiz Homens Sem Qualidade, com os meus colegas. Aí um dia a Bia me chamou lá na última fila. Eu falei, ai meu Deus, ela... Eu fui morrendo de medo, achando que ela ia me dar uma bronca enorme, porque eu brincava muito, eu era muito palhaça, fazia muito estardalhaço. Aí a Bia chegou e disse assim para mim, Lucélia, é isso, vai, pode ir, vai sem medo, solta. Aí, porque ela confiava em mim. E Então, ela também, era muito segura também, muito, para claro. te liberar. Agora, sim, essa segurança de alguém, um diretor, que chega para você e diz assim, vai, eu confio em você, é lindo. E isso te dá um grande respaldo. Isso te dá uma puta segurança. Te deixa firme, te deixa forte, te deixa nutrido. Então, eu sempre me nutri muito de gente que me deu liberdade. Na verdade, é uma característica também. Eu tava lembrando agora de você falando isso, que eu vi uma vez uma entrevista do José Wilker. Não lembro agora, vocês tinham feito trabalhado alguma coisa, acho que ele estava divulgando esse trabalho, não consigo lembrar agora exatamente o que era. E aí ele falava mais ou menos isso. Lucélia é um bicho solto. Lembra aquela voz dele grave, né? Lucélia é um bicho solto. Solta Lucélia. Não sei se ele te dirigiu, não tô lembrando. Solta a Lucélia que Lucélia vai. Você só tem que estar esperto para ir atrás dela, acompanhando. Eu achei tão maravilhoso e passou muito mesmo. Aquela pessoa muito espiritada, né? Você sempre foi muito alegre, muito falante, com muitas mãos. Aí eu fiquei com essa imagem de você atuando um bicho solto, assim, mas muito disciplinado ao mesmo tempo, né? Muito disciplinado. Por exemplo, o Erval Rossano na Escravizaura logo percebeu que eu tinha esse jeito expansivo, né? Brincalhão, blá, blá, blá. Aí ele me chamou e disse assim, você tem que ficar meio que abafada, fica quieta. Fica quietinha num canto, não ficar conversando com todo mundo, não. Nem fazendo muita palhaçada, não. Porque o personagem precisa dessa outra recolhimento. Desse recolhimento. Ela é uma pessoa oprimida. Se eu estou brincando, eu não entro naquilo. Então, aquilo foi a direção mais inteligente que ele me deu. Porque eu evitava, antes de começar a gravar, e de resto, quando começava a gravar, eu entrava tanto que eu gravava uma cena atrás da outra, não dava mesmo tempo de brincar. Mas eu tinha necessidade de fazer esse exercício ficar quieta para ter aquela postura da mulher que não pode falar, né? Que não pode se expressar, que tem que estar... A respiração é outra, a respiração muda. Então é assim, eu acho que o trabalho do ator, sinceramente, é dos trabalhos mais fascinantes que existem. Fascinantes. É tão bom conversar sobre isso, sabe? É muito gostoso conversar sobre o trabalho do ator, porque é um trabalho rico demais, é um trabalho muito elevado. Eu acho muito bonito o trabalho do ator. Eu não me arrependo nem um instante de ter escolhido essa profissão. Mas você teve alguma outra possibilidade? A arte te descobriu, você descobriu a arte com 9 anos de idade. Alguns anos depois, eu acho que é 14, você já estava oficialmente estreando. Sim, com 14. Teve algum tempo para pensar em outra coisa? Vou ser veterinária? Sim, eu ia ser médica. Paralelamente ao fato de eu estar já indo para o teatro,
eu tive um acordo com meu pai, que o meu pai queria que eu fosse médica. Meu pai era operário e criou os filhos. E tudo que o meu pai ganhou e conseguiu era para que os filhos pudessem estudar. Então, para ele era uma questão de honra que os filhos se formassem. E assim foi com meu irmão, eu era do meio, depois a minha irmã caçula. O meu irmão se formou médico com 2 universidades. E eu deveria também ter ido estudar médica, mas eu cheguei no Rio com 17 anos fazendo gospel. Já me enturmei naquela trupe de palhaços do circo. E você acha que eu ia conseguir? Aí eu tive a cara de pau de fazer um cursinho, prestar vestibular para medicina e ser reprovada. Eu não estudava, eu ensaiava rock horror show e ia para o curso direto do ensaio. Eu não dormia e eu fui fazer vestibular sem estudar. Ninguém pode passar no vestibular sem estudar. E ainda tive a cara de pau de chorar e falar para o meu pai: ai, pai, não deu. Eu tentei. Eu tentei. Agora, ele sabia que eu era cara de pau. Porque ele sabia. Ele sabia da minha paixão. Já pelo teatro, eu não media esforços. Eu estava muito voltada já para o teatro. Então, respondendo o que você mesmo colocou, não tinha muita saída para mim, né? Se eu tivesse passado para o vestibular de medicina, a minha vida teria se complicado um pouco, porque eu teria... E não, eu caí dentro do universo teatral e imediatamente, logo em seguida, da televisão e depois do cinema, tudo junto, ao mesmo tempo. E nunca parei de trabalhar, fui juntando a cordinha e fui indo. Não, e é isso mesmo, é isso. Foi uma coisa atrás da outra. Uma coisa seguida da outra. Eu tava vendo, você fez Rock Story, aí fez a peça Trânsito de 18, aí de Trânsito de 18, as 2 peças mesmo já chamaram a atenção, já foi para Escravizaura, e aí você não teve muita chance nem de parar de pensar, foi trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas quando você chegou lá porque, assim, para fazer Escravizaura, eu imagino a responsabilidade, porque você era o nome da novela, né? A Escravizaura era você, um papel protagonista, um papel muito difícil, muito dramático, poucas cenas para aquela menina tão cheia de vida poder sair e interagir como você normalmente gostaria de ter feito. Você contou essa história maravilhosa do Rebal Rossano. Como é que era para você ali? Era um peso da responsabilidade ou a juventude torna esse tipo de peso mais leve? Não tinha peso nenhum! Imagina, que peso! Eu era a pessoa mais irreverente que eu conheci na minha vida. De resto, eu ainda sou. Mas agora eu sou uma mulher velha. Na época, eu era uma menina. Eu era completamente irreverente. Eu achava que aquilo ali era o que eu tinha que fazer e ter acabado. Eu não esperava outra coisa de mim. Eu tinha feito os testes anteriores na Globo e não tinha nada rolado direito, mas ali, quando chamaram, eu falei: é a fome e a vontade de comer. É o lugar. Eu quero, é isso que eu quero fazer, vou lá. Eu estava preparada. Eu tinha ficado quase 3 anos, 2 anos e meio, dobrando papel imaginário e fazendo exercícios com o Kuznets. Eu era muito séria. Eu sabia que eu tinha total condição de fazer. Eu tinha estudado, eu tinha me preparado. Para mim, eu entrava no palco, eu era bicho solto, como você falou aí. Mas o meu desafio, que foi a coisa pela qual eu mais me apaixonei depois ao longo da minha carreira, era a câmera. Era a relação com a câmera, que eu nunca tinha feito, foi a primeira vez. Então aquilo era o grande desafio e eu tive uma ajuda tão linda do Rubens de Falco. Porque ele me corrigia. Porque como eu era uma atriz de teatro e eu queria estar presente com o personagem, às vezes eu não me importava de dar perfil ou meio ombro para a câmera. Eu não estava ligada nessas delicadezas de estar direito para a fotografia, né?
Uhum. E aí o Rubens ia lá na cena, a gente ensaiava, aí ele ia lá delicadamente e ele me posicionava direito. Ele dizia assim, dá um pouquinho mais de rosto. Eu fui aprendendo. Ele foi me ensinando, eu fui aprendendo. Aí eu comecei eu mesma prestar atenção, que se eu estava um pouco assim encolhida, eu tinha que me abrir para a câmera, eu fui aprendendo. E aquilo foi virando um exercício tão delicioso. Mas para mim o grande desafio na Escravizaura foi aprender a lidar com as câmeras. E daí também, quando eu comecei a gostar daquilo, aí eu fiquei febril. Aí eu virei. Um dia o Jorge Fernando falou uma coisa para mim que eu sempre me emociono quando eu lembro. A novela era Vereda Tropical e eu acho que em um determinado momento eu me casava com o Guarnieri e eu virava uma empresária importante, mas eu ainda era apaixonada pelo Luca. Mário Gomes. Mário Gomes. E aí eu de noiva, a câmera vinha assim num plano e ia fechando no meu rosto. E eu estava muito triste, porque eu estava casando, mas por causa da situação familiar, profissional, mas eu continuava apaixonada pelo cara. Aí eu chorava. Aí eu tinha uma lágrima que corria assim. Aí eu fiz a cena e a lágrima desceu junto com a zoom. O zoom estava fechando, e enquanto o zoom ia fechando, porque eu te falei, eu sinto a lente, a lágrima corria assim, e foi um zoom de lágrima e de câmera. O Jorge Fernando deu um pulo lá do corte e veio falar comigo, sua filha da puta, como é que você faz isso? Aí eu falei assim, ô Jorginho, não foi por mal não, eu faço porque eu gosto mesmo. Eu gosto de tirar onda. Entendeu? Para mim é muito prazeroso. Todo o trabalho. Genial. Agora muito... eu quero ver essa cena. Eu vou lá no Globoplay caçar essa cena. Vai ver, porque era uma cena bonita e você repara na zoom, a lente chegando e a lágrima escorrendo. Enfim, eu estou te contando detalhes assim do trabalho do ator, da atriz. Por favor, eu amo. E é uma coisa assim, né? Muito prazeroso, é muito prazeroso. Acho que. Mas é isso que eu estou te falando. Isso eu aprendi, né? Fui aprendendo. A gente aprende a fazer. Né? Agora, o que me dava segurança quando eu não conhecia as câmeras e as lentes era eu estar preparada para atuar. O que mudou foi o espaço de atuação. Mas internamente eu estava pronta. Eu era madura, apesar de ter 19 anos. Eu era madura. Então eu não tinha medo. Eu não tinha incerteza e nem dúvida. Era aquilo ali que ia dar certo, não tinha plano B. Entendeu? Eu cheguei chegando nesse sentido, assim, porque eu não... Eu gostava mesmo, eu gosto disso, uai. Uma vez eu fiz uma crítica não, um texto falando sobre algumas atrizes que eu admirava. Aí eu usei uma palavra para você que uma pessoa falou assim, não, tira essa palavra, ela pode se ofender. Então eu falei que a Lucélia Santos era uma atriz despudorada. Sim, mas eu sou... um despudor da falta de limite, de não ter medo de se entregar, de se jogar, de vivenciar aquilo... que para mim não tem palavra mais linda para uma atriz do que o despudorada. E isso passa muito. Eu sou despudorada. Essas palavras cabem bem. Eu sou despudorada, mas acho que, voltando, eu acho que os atores têm que ter isso. Eu acho. Qualidade para poder... porque você tem que ter muita cara de pau. Uma vez um cara da roça definiu a atriz como uma pessoa de duas caras. Uma pessoa assim, tipo assim... Ele não confiava em atores, em atrizes, porque é uma pessoa de duas caras. E é verdade, é uma pessoa que mas eu dou a minha cara para outra pessoa falar outra coisa. E ele desconfiava um pouco disso. Ele achava que não era uma pessoa muito confiável. Entendeu? Uma pessoa bem humilde, da roça, do campo. Mas é isso, perfeito. Então, assim, para você ser ator, você tem que ser despudorado. Eu acho. Você tem que ter a cara de pau de botar lá a cara do outro e falar o que ele diria.
né? E assim, eu acho também, eu acho que tem que ser despudorado. Mas assim, aí você fez Escravizaura dando o seu melhor. Mas nem podia sonhar que essa novela ia te transformar num mito internacional. Como a menina apaixonada pela arte se debruçou nisso? Deu medo? Naquela época era só alegria. Olha, ninguém jamais imaginou. Ninguém poderia imaginar, porque nós não tínhamos referências anteriores. A Escravizaura foi o que abriu todo esse portal. Né? A Escravizaura abriu um portal. Né? Não havia nada para se comparar com isso. Então, assim, como eu sou budista, eu defino isso da maneira mais simplificada possível. É o meu karma. O meu karma eu nasci com esse karma de tocar nesse lugar, de abrir esse portal, de me comunicar com essa pessoa do outro lado do mundo. E ela que nem eu me comunico com a lente, ou a linguagem do gato, né? Que você, no livro Kafka Beira-Mar, tem um personagem que conversa com os gatos na língua dos gatos. Eu conversei com a humanidade toda na língua dos gatos, porque em todos os lugares eu fui dublada. Mas tem uma coisa minha, da alma, que todo mundo entendeu, no mundo todo. Isso que me classificou num padrão internacional e que as pessoas até hoje, a semana passada, eu estava gravando uma mensagem para a TV russa com relação à guerra da Ucrânia, que os meus amigos da Ucrânia me pediram para gravar. Então eu estabeleci, através da minha alma, essas conexões internacionais. Era algo que a Escravizaura abriu a porta, mas que o meu espírito que era, como se diz, o meu espírito foi escalado. Não, e tem histórias maravilhosas sobre isso, né? De determinados lugares que a novela passava, guerras tiveram um momento de trégua. Não tem na Bósnia. Então, eu espero que na Rússia me ouçam, porque eu estava exatamente no vídeo pedindo para eles pensarem nas pessoas que estão presas nos porões, os velhos, as crianças sem poder sair, e que a guerra não é algo para os seres humanos. Quem gosta de guerra são só os poderosos, os seres humanos só sofrem. Então, tomara que me ouvissem agora, porque na Bósnia é verdade. Eles combinavam que na hora da novela, da exibição da novela, não teria bombardeios. E é uma verdade, isso aconteceu. Que coisa mais linda, né? Eu acho que chegou a mensagem da Ucrânia, foi isso, não é só a bandeira. Eu te amo da Ucrânia. Não, talvez tenha sido só uma homenagem. E aí você conseguiu construir, Lucélia, durante sua carreira, os personagens os mais variados. Eu adoro a Eliana, de Feijão Maravilha, que é uma novela pouco lembrada hoje como deveria ser, porque era uma festa, era uma homenagem também à chanchada, ao cinema, início do cinema brasileiro. O seu nome era da Eliana Macedo, não é isso? Homenagem Exatamente, ela estava na novela. Que deve ter sido maravilhoso. E a Adelaide que outro lembra? Ela estava na novela. O Grande Otelo. O Anselmo também participou. O Anselmo Duarte? Anselmo acho que não estava. Ou estava? Não, acho que não fez nenhuma participação pequena. Que eu tenho talvez sim, talvez ele tenha feito uma participação. Pergunte a Aladim Miguel. Aladim com certeza. Sabe tudo! Aladim sabe qualquer dúvida. Vamos a Aladim. Qualquer dúvida, chama Aladim, ele sabe. Aladim, responda aí, Aladim. e aí fez Janete, que é uma personagem maravilhosa também de Água Viva, que eu adoro. Uma moça séria, centrada, batalhadora e muito assertiva e muito forte. Séria, né? E aí tantas... Aí tinha a moça também, que de certa forma, na época, para mim era uma homenagem assim, a moça, mas que não tinha nada a ver, a homenagem à escravizada, mas que não tinha nada a ver com a Escravizaura. Era uma outra heroína. Ela era a dona do engenho, né? Ela era... Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe o nome da Sinha Moça? O Aladim deve saber. Outro dia ele me falou. Sempre quis saber o nome da Sinha Moça. Aladim, se você está nos ouvindo, escreve aí o nome da Sinha Moça. E escreve aí se o Anselmo Duarte participou ou não
de Feijão Maravilha. E aí você foi fazendo essas personagens tão maravilhosas, tão ricas. Eram escolhas suas? Ou elas brotaram para você? Você buscou esse tipo de papel de trabalho? Olha, assim, a Locomotivas foi uma escolha minha, porque depois do sucesso da Escravizaura, eu estava muito... Maria das Graças. Estava muito bem na fita, né? Aí, logo em seguida, eles queriam que eu já saísse de um estúdio e entrasse no outro. Não tive tempo entre uma e outra. Eu comecei imediatamente a gravar Locomotivas. E a Fernanda foi um sucesso aqui também. O embate dela com a Aracy, maravilhosos. Maravilhosos. Eles queriam que eu fizesse nessa novela uma das duas personagens boazinhas. Tinha uma irmã minha boazinha e tinha o personagem que acho que a Elisângela fez, que também era uma moça boazinha, que era mais do perfil da heroína romântica, aquela moça que sofria por alguma razão. Quando eu estava lendo a sinopse, quando eu vi que tinha uma maldita e contracenava com Valmor Chagas, com Aracy Balabanian, não que as outras não contracenassem, mas esses criavam um triângulo direto com Valmor e Aracy. Eu falei, é essa que eu quero fazer. Por quê? Porque eu não quero nem muito saber como é a personalidade do personagem. Eu quero estar contracenando muito, muito com Aracy e com Valmor. Eu quero estar contracenando com eles mais assim, diariamente. Então, mas ela é a vilã. Aí eu falei, ótimo! Ótimo! Vamos nessa! E aí soltei o cabelo, foi um susto, porque eu saí num dia com aquela Isaura toda arrumadinha, aí apareci no dia seguinte com aquele cabelo, tchá, tchá, e a abertura da novela já era, né? Aquela mulher com aqueles cabelos, tchá, tchá, tchá. Aí eu já saí com aqueles cabelos, brigando com todo mundo, falando alto. As pessoas não acreditaram que era a mesma atriz. E era esse o pulo do gato, era isso que eu queria. Que as pessoas me vissem como uma atriz, né? Versátil, que eu podia fazer a bem comportada e a mal comportada. Isso foi uma escolha minha. Depois, as coisas foram acontecendo, os convites. É evidente que eu queria fazer uma novela das 8, uma novela do Gilberto Braga. Aí veio Água Viva. Aí veio... A outra escolha que eu tive foi Ciranda Cirandinha, que era um formato inédito. E eu tinha um convite para fazer a novela das 8. E, conversando com a diretoria da Globo e tudo isso, a gente achou melhor eu fazer Ciranda Cirandinha, que era um projeto muito arrojado. Não era aquela coisa de audiência, de explosão, mas tinha um conteúdo, e era em plena ditadura militar, tinha censura. De 12 programas, só gravamos 7. Os outros foram todos cortados, radicalmente cortados. Os que foram gravados foram arranjados internamente, tinha censura direta às falas. Então, esse programa Ciranda Cirandinha foi muito importante na minha carreira. E isso, de alguma forma, também foi uma escolha minha. O Aladim tá lembrando aqui que você ia fazer o papel que acabou ficando com a Lídia Bronze em Dancing Days. Não, eu ia fazer, acho que da Glória Pires. Eu ia fazer a filha da Sônia. Filha? Viu, Aladim? Conserta aí. Eu quero saber do Telmo Duarte. Ele respondeu, mas passou tão rápido que eu perdi. Escreve de novo, Aladim. Eu vi que você passou aqui a Selma Duarte, mas eu tava prestando atenção em você, não consegui ler. E apesar disso tudo, Ciranda Cirandinha é um marco. Como vocês conseguiram, apesar de toda a pressão, de toda a censura, ainda fazer uma obra absolutamente, até hoje, muito relevante? Por isso, porque ela tinha uma direção muito especial do Daniel Filho. E era uma proposta de trabalho do Daniel. Inovadora. E foi, de fato, uma coisa inovadora. O jeito como ele construiu o estúdio e os cenários não eram desmontados.
A gente tinha uma vivência mais naturalista, como se a gente vivesse de fato naquele ambiente. Então o Daniel conseguiu, com muito empenho, a fazer um projeto diferenciado. E eu me sinto muito orgulhosa de ter participado daquele programa. Acho que foi a escolha certa. Sim, Porque aqui o Ciranda Cirandinha marcou mesmo um jeito de fazer televisão. E algum tempo atrás ele saiu em DVD, eu fui assistir. E eu fiquei Saiu. assim, passado, como é atualíssimo, como é até hoje emocionante a relação daquele grupo. Impressionante. Ó, ele falou que ele foi o pai dela. Acredito que o seu pai apareceu no finalzinho como Trindade, o Anselmo Duarte. Ah, obrigada, Ladinha, é isso mesmo. É porque eu não me lembro da presença constante do Anselmo nos estúdios, então ele deve ter entrado mesmo pouco. Cinéfilo desde muito novo, ter aquelas pessoas que eram tão raras de ver naquela época, né? Naquela novela me marcou muito. Eu sou apaixonado por Feijão Maravilha. Apaixonado. Eu também. Eu acho uma graça essa novela. É uma novela que eu gostaria que fosse recuperada, como Loucas Motivas está sendo recuperada. Eu acho que Louca Motiva, ano que vem, em qualquer momento, pode chegar ou no Viva ou no Globoplay. Como eu queria tanto ver também Ciranda de Pedra. Tão Gente, linda. que preciosidade, que trabalho de atores, que texto. Eu também adoro Ciranda de Pedra. Você viu, eu fiz novelas muito boas, né? Muito sério. Boas. Ciranda de Pedra era uma novela perfeita. Perfeita. E ousada para a época, ousada para o horário das 6. Era uma novela, eu acho, que poderia passar tranquilamente. Muito ousada, porque ela era densa, tinha um tema, né? Era uma novela densa. Tratava da loucura, tinha o homossexualismo feminino retratado de uma forma discreta, mas tinha. Eu sou apaixonada. Uma novela que teve um remake que foi muito bonito, mas a original, gente, desculpa, a original. E aí, semana passada, eu entrevistei o Roberto Pirillo aqui com a filha, a Renata Pirillo. Aí ele estava lembrando, eu fiz também par romântico no Céu em Ciranda de Pedra, já havia sido Tobias em A Escrava Isaura, e fizeram locomotivas, mas não contracenaram. Ele estava lembrando disso, era realmente, ele foi seu par romântico em Ciranda de Pedra. Que novela linda. Ai, Lucélia, eu precisaria, eu acho, de umas 16 lives com você para conseguir falar de tudo. Então eu vou dar uma editada. E assim, vem Carmen, que eu acho que é uma novela de uma força, mas de uma novela muito polêmica. Porque, por exemplo, a Neuza Borges ficou traumatizada dessa novela, porque de tantas energias que ela suscitou ali. Era assim mesmo durante a gravação? Você sentia essa energia tão latente? Era. E eu vou te falar, foi a novela mais difícil que eu fiz em toda a minha carreira. Essa é das outras coisas que eu olho e não acredito que eu tenha conseguido fazer. Porque era dificílimo, você não tem ideia do que era fazer aquelas cenas, de quão difíceis elas eram. E não só do ponto de vista técnico, prático, de atuação, era uma coisa mesmo de energia. Os temas tratados e a maneira como a abordagem, e era tudo muito frontal, né? A questão religiosa na novela. E era puxado, aquilo tinha uma energia que tinha que pôr ali, a Neuza deve falar disso muito melhor que eu. Então era muito difícil fazer aquela novela, para mim foi. E eu fico pensando, outro dia o Matheus Nachegai, que eu amo, de paixão, eu não sei se ele postou ou alguém postou e ele comentou, eu repostei, não me lembro agora, mas era uma cena de Carmen com a Neuza, uma cena dessas de gira, da Pombagira, era uma cena muito potente. E era uma cena muito boa do ponto de vista de atuação. E ele dizia que era a cena preferida dele, da minha carreira. Essa cena da gira. Eu acho que eu sei qual é essa cena.
E ele deve saber o que diz, né? Porque o Matheus é a pessoa mais sensível que eu já vi. E assim, agora, eu concordo, era uma grande cena. Mas Deus, Pai Todo-Poderoso, como pro ator aquilo vai num lugar assim... Nossa, eu não sei explicar. Talvez a Neuza possa te explicar melhor Não. que eu. Tinha uma coisa Mas assim, engraçada. eu me sinto muito orgulhosa de ter conseguido passar por todas essas demandas. Não, tem uma coisa muito curiosa Muito dessa me foi novela. exigido, sabe? Ah, Muito me foi exigido. E eu acho que eu nunca neguei fogo. não. Entendeu? Então, assim, posso morrer em paz que... Morreu, porque tem muito mais... Essa menina... Olha a cara dessa menina, gente. Essa menina tá fazendo 50 anos de carreira. Não tá. Para, que erramos na conta. Uma menina. Lucélia, você sabe que você é uma menina, não sabe? Ai, que bom ouvir isso. Muito obrigada. Não, e o mais fantástico foi... E aí você aparece para fazer Dança dos Famosos. Eu tomei um susto quando eu falei assim... Lucélia, eu falei, gente, como é que ela vai dançar tanto? Como é que ela vai dançar valsa? Essa espoleta, essa... Cara, eu não lembro se era funk, eu não lembro no ritmo que eles dão, se era funk, mas o funk. O que foi aquilo, Lucélia? Lambada. Foi lambada. Não, você teve 2 ritmos, foi inacreditável. A lambada, mas uma também que você tava com o chapéu, era aquele momento de street dance. Gente, o que foi aqui? Quando você saiu, eu fiquei tão... Tanta adrenalina, eu adorei fazer a dança, sabe? Mas é muita adrenalina, né? Porque você não tem tempo de preparar nada. Você chega lá na terça-feira, pega a marcação, depois você ensaia uma vez, no segundo ensaio você já põe a roupa, grava, e no 4º dia você só passa, no 5º dia você dança em público. O auditório lotado. Gente, aquilo é para doido, aquilo é para as pessoas realmente... Para mim foi... Nossa, foi puxado aquilo. Mas eu gostei de fazer, foi adrenalina máxima. Não, e quando você saiu, foi uma comoção popular. A gente queria matar aquele povo, daquele júri. Eu e a Anitta. Eu saí numa semana, a Anitta na outra. Foi uma coisa horrível. Porque todo mundo adorava a gente. Eu fiquei tão ofendido. Na época, eu cheguei a postar. Gente, eu estou ofendido. Não pode, porque você estava num crescente espetacular. Cada nova coreografia, você ficava melhor. E melhor, e melhor. E isso, para mim, é o mais bacana do programa como esse, é você ver o crescimento da pessoa. Porque quem dança bem do início e vai dançando, claro que é bonito de ver, mas perde a essência do programa, que é ver o amadurecimento. Por isso que eu acho que não tinha que ter eliminação desse programa, sabe? Para a gente ver acompanhando. E com você foi assim, a cada nova... Podia ter um outro formato, você tem razão. Porque eu também achei aquele formato muito, muito radical. Eu acho também que a gente tinha que ter... Porque depois tem aquele esquema de repescagem, mas não é a mesma coisa. Aquilo ali depois você já deu uma brochada. Eu, pelo menos, já tinha dado uma brochada. E aí a repescagem eu achei que fosse assim, um mês depois, aí na semana seguinte, acho que todo mundo reclamou tanto que eu e a Anitta tínhamos saído, que na semana seguinte já teve a repescagem. Aí eu também não estava preparada para a repescagem, olha, mas foi um grande aprendizado para mim, fazer a Dança dos Famosos, foi muito. E para a gente assistir foi sensacional, uma delícia. E no meio de tanta experiência, de tanto amor pela câmera, de tanto estúdio, você fez o documentário. Se eu falar errado, você me corrige, por favor. Timor Larosai. É isso? Lorosai. É um documentário muito importante, muito bonito, muito forte. Mas por que não fez ficção também, Lucélia? Cadê a diretora, Lucélia? A questão é, eu fiz o Timor com um compromisso meio humanitário e político dentro das minhas crenças e, sobretudo, do ponto de vista dos direitos humanos. E assim, eu vou te falar agora isso. Eu amo cinema. Eu sou cinéfila desde criancinha, que eu frequentava direto o Tangará, via todos os filmes o dia inteiro.
Eu devia ter cinéfilo, eu devia ter uma carteirinha de cinéfilo. Para não pagar ingresso ou para pagar meia, sempre. E eu sempre fui cinéfila e amo cinema como linguagem. É a coisa que mais me diverte, é a coisa que eu mais gosto. Daí, quando eu penso como diretora, eu penso documentário. Não me pergunte por quê. Quando eu vi a história do Timor, que eu conheci através do Ramos Horta, na casa do Mamberti, do Sérgio Mamberti, me deu uma vontade de fazer um documentário sobre aquilo, aquela história que ele acabou de me contar naquela noite. E eu persegui a ideia e fui e fiz. Mas é isso que eu te digo, eu quando penso alguma coisa para dirigir, eu penso documentário, eu não sei por quê. Eu tenho muita vontade de dirigir um filme de ficção. Uma comédia romântica. Jura? Eu queria ver você dirigindo Nelson Rodrigues, porque para mim você é a materialização da obra de Nelson Rodrigues. Eu gostaria também de dirigir Nelson. Eu adoraria se dirigir o Nelson Rodrigues. Eu nunca pensei nisso, mas eu acho que eu dirigiria bem. E vai com óbvio, óbvio. Caramba, eu dirigi Nelson Rodrigues, eu gostaria. Vamos pensar nisso? Vamos escolher uma das obras. Nossa, qual a sua obra preferida do Nelson? Eu não sei. Tem hora que eu gostaria de dirigir. Senhora dos Afogados. Difícil, hein? É o mais difícil, talvez. É a minha obra. De teatro, assim, eu gosto muito do Véu de Noiva. Eu adoro. Também adoro. Eu acho que para contar... Vestida de noiva. Vestido de noiva, vestido de noiva. Véu de noiva é novela da Cristina Clara. É o cabeça do noveleiro. Vestido de noiva. Que eu acho que montagem de teatro vestido de noiva é muito fantástico. Agora, Nossa Senhora dos Afogados, vai ser maravilhoso. Nossa do céu. Maravilhoso. É cinema, você pode fazer aqueles exteriores na praia. Pode gerar imagem muito... Já pensou? Penso. O Neville de Almeida uma vez disse que queria dirigir Senhora dos Afogados. Eu adoro essa obra, adoro. Eu acho maravilhoso. Tudo de Nelson, para mim, além de tudo, ele era tricolor, desculpa, mundo. Tudo isso eu acho Nelson sensacional. Mas agora, bota isso aqui em algum lugar aqui, porque assim, você está para estrear uma peça em São Paulo. Eu anotei aqui, porque eu quero parecer muito inteligente. Espera aí, não fala não. Vozes da Floresta. Isso. Muito interessante. É uma peça documentário? Quase. Sim, boa. Segue um pouco a pegada do Timor não sai. Eu conto a história do Chico Mendes, que foi o maior ambientalista da história do Brasil, que defendia as árvores, a floresta amazônica e os povos da floresta, os extrativistas, os indígenas, o povo ribeirinho. E eu conheci o Chico Mendes em 1988, logo depois que eu acabei de gravar a novela Carmen. Eu acabei de gravar a novela Carmen num dia, no dia seguinte, de madrugadinha, eu fui para Chapuri a convite do Chico Mendes, para fazer o primeiro encontro nacional de mulheres seringueiras. E ali a minha vida mudou na minha relação com o Chico, e nesse encontro eu gravei uma entrevista muito longa com ele, onde ele me contava toda a história do movimento sindical acreano, da Amazônia, como surgiu, das perseguições que ele sofria até aquele momento, era maio. Nesse ano, ele foi assassinado. Nossa! Em 88. Que despedida, Lucélia. Pois é, eu guardei por 34 anos essas fitas, cassete. Nunca revelei esse tesouro. É um tesouro. E aí, há poucos anos atrás, eu falei, eu preciso que as pessoas compartilhem dessa voz do Chico. Então, nós construímos uma dramaturgia onde eu conto a história da luta dos seringueiros dentro da Amazônia, porque é o tema mais atual do momento. Você vê hoje, em Brasília, tem 7 mil indígenas na frente do Congresso, lutando por seus territórios. O Chico fez isso há 35 anos atrás. Verdade. Então eu conto a história dessa luta na voz de 3 mulheres. Uma seringueira fundadora do sindicato, a tia dele que praticamente o criou e que assistiu toda a luta dele, e eu chegando no Acre em 88. E o meu envolvimento com isso. E a fita com os áudios do Chico, a voz dele,
são preenchidos com documentários, contextualizando a história que ele está narrando. Então é um docudrama. Que fantástico. Você matou a charada, porque tem o documentário histórico e tem a dramatização contando a história através de personagens. Gente, que lindo isso, que lindo. Você tem Você que dirige? ver. Ah, eu quero. Vai ser só São Paulo? Ou você vem para o Rio? Não, nós estamos fazendo estreia nacional. Eu fiz um espetáculo, 2 sessões, na Semana Chico Mendes, em dezembro, em Chapuri, mas sem nenhuma condição. Fiz na rua, sem nada, na coragem, para fazer uma homenagem ao Chico. E agora sim, eu estreio formal e oficialmente no Sesc, com Que dia? grande equipe. Eu tenho uma equipe extraordinária. A estreia vai ser dia 29, a gente vai ficar até o final de maio, mas é a estreia nacional. A minha ideia é seguir com a peça pelo Brasil, fazer o Rio, fazer Niterói, fazer o Brasil. O pessoal em Niterói podia convidar, eu adoro aquele teatro lá. No Teatro Municipal de Niterói, né? Uma maravilha, Lindo. uma maravilha. Já fui lá, já fiz peça lá. Eu sei, eu estava E lá. aí eu gostaria de fazer mesmo a peça seguir, porque é importante nesse momento que as pessoas ouçam essa voz. Entendeu? Então é essa peça. E tinha que ser algo assim para comemorar os meus 50 anos de carreira. É verdade, gente. Que lindo, que lindo. Você dirigindo, você atuando. E tem filme para estrear também, Lucélia? Ou já estreou Mulher Oceano? Ah, não, já estreou. Eu faço uma participação mínima, mas é lindo esse filme. Não, de uma diretora talentosíssima. Né? Filha de Gazela e da Helena Inês. Ela é maravilhosa. Ela é muito boa diretora. O filme é lindo. E tem mais, assim, de filme, tem mais algum para estrear? Ou... Infelizmente, não. Não, né? Mas... Espero que tenham em breve. Adoro fazer esse filme. Vai ser o Senhora dos Afogados, dirigido por ti. E, Lucélia, para encerrar, você sempre foi uma das mulheres artistas mais politizadas que eu conheci na minha vida. E essa mulher politizada vai enveredar para o mundo político. O que você acha? Eu acho genial. Mas eu não podia deixar de te perguntar. Eu acho genial, eu acho que é coerente, mas eu tenho medo de isso tirar a Lucélia, atriz, sabe? De uma coisa meio que atrapalhada. Isso não vão tirar nunca, porque... Não, você promete? Eu respiro o teatro, eu respiro interpretação, eu sou atriz. Não é que eu estou atriz, eu sou atriz, eu vou morrer desse... bem maiúsculo, entendam. Não tem condição, isso é uma coisa que ninguém tira de mim, porque eu nasci com isso, é tão flagrante a minha vocação e a minha determinação como profissional dessa área, que isso é alguma coisa que não vai ser roubada nem arrancada de mim. Isso eu te garanto, se há algo que jamais me arrancarão, é a minha atividade como atriz. Eu serei muito útil e necessária nesse momento em Brasília, depois que o Brasil está passando por momentos tão complexos e, sobretudo, para o setor artístico-cultural. Porque, como eu não falei aqui hoje nisso, mas nós somos muito maltratados no Brasil, nós artistas, de um modo geral. Nós vivemos numa vulnerabilidade tremenda, os artistas são boas pessoas, gente de bom caráter, não tem artista corrupto, vagabundo, ladrão. Artista é tudo gente de bem. Os artistas, quando vão começar a carreira, a gente quer fazer a peça porque quer fazer a peça em troca de um jantar. Não tem gente aqui querendo toneladas de diamantes e de ouro do garimpo. Entende? É outro nível. A face artística é maravilhosa. Não, o que seria sido da gente nesses 2 anos de pandemia sem a arte? Nada. Todo mundo ficou vendo isso em casa, tinha pirado. Então, nós somos responsáveis pela sanidade mental das pessoas, pela alegria, pelo riso, pela lágrima, pela emoção.
por uma coisa que eu acho maior que tudo, pelo encantamento. Quando uma pessoa com quem você tem empatia artística está representando uma coisa ou está fazendo uma coisa, aquilo te tira de uma situação, às vezes, de depressão ou de mal-estar e de falta de energia e te joga num lugar de luz, de brilho, de encantamento. Você brilha junto com aquele artista que você acompanha. Os artistas são muito importantes. Por isso, aí entra a Lucélia Política. Tem que ter um orçamento mais condizente com a realidade da classe artística. Os artistas merecem um orçamento da União e políticas públicas adequadas ao papel que os artistas representam na sociedade. E eu quero lutar por isso também. E, evidentemente, lutar pela floresta, que eu sempre lutei. Sim, sempre. Eu acho que não há vida fora disso. O clima e tudo que está acontecendo no planeta está mostrando que o que nós dizemos e dizíamos há 34, 35 anos atrás, nós estávamos certos. Nós estamos certos. Não há vida sem as árvores. Exato. E é um assunto que sempre pontuou sua vida há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos anos. Então, isso foi o que eu falei. Eu acho que é bem coerente a mulher politizada também se arriscar na política. E agora que você falou que nós nunca perderemos a atriz diretora, eu fico mais feliz. Não, é assim, eu estarei em política, eu sou atriz e estarei deputada, né? Mas eu pretendo fazer um bom trabalho, eu jamais vou parar de representar. Agora, eu preciso que a classe artística e que vocês me apoiem. Porque eu conversei outro dia com o Lula e disse assim, agora você tem que pedir voto. Então, pronto, eu estou pedindo voto. A partir de agora, eu não vou fazer outra coisa na minha vida, eu só vou pedir voto. Vota em mim, porque eu não posso pagar mico. Já que eu estou dando a cara a tapa, eu tenho que ganhar essa eleição e tenho que ir lá e fazer bonito. Eu tenho que trabalhar e fazer um bom trabalho. Na verdade, trabalhar, eu sempre trabalhei, né? Agora vou tornar isso oficial e vai ser bom, vai ser bom. Eu acho que vai ser bom. Vai ser, Lucélia, eu tenho certeza. E assim, de coração, eu tô com você. Eu tô tentando, Lucélia, eu queria te fazer uma surpresa, chamando uma pessoa aqui para te dar um beijo. Mas a pessoa não tô conseguindo. Não então, me conta quem é a pessoa. Ela era o Aladim. Eu ia chamá-la, porque eu acho assim, nessa live de 50 anos, ele, para mim, tem muito a ver com isso. Porque assim, Aladim facilitou muito a nossa vida, sabe? A gente precisa de uma imagem do Célia Santos. Ele é o gênio da lâmpada. É o gênio, exatamente. Você não tá achando ele? Eu não tô, Aladim, você tá aí. Eu queria só que você entrasse e te dar um beijo na Lucélia pra gente encerrar. Eu achei, mas não tô conseguindo puxar ele. Aladim, caiu a sua ligação. Se você tiver, Aladim, só me dá um oi. Porque, assim, quer alguma informação do Lucélia Santos? A gente pergunta a Aladim. E é tão bonito esse trabalho que ele fez seu, que ele faz. É muito bonito. Eu sou muito grata ao Aladim. Eu conheço o Aladim há tantos anos, desde que ele era menino. Ele é tão leal, tão companheiro. Nossa, eu sou muito grata a ele, muito. Aladim, entra e sai da... Ele apareceu aqui. Entra e sai da live e manda o pedido, porque eu não estou conseguindo te puxar. Só para a gente encerrar com você aqui, mandando beijo para essa nossa amada. Tenta fazer isso. Lucélia, então assim, enquanto o Aladim não entra, não sai da lâmpada, eu quero te agradecer demais. Obrigada a você. Por esses 50 anos de carreira. Muito obrigada. 50 anos de uma mulher maravilhosa que eu acompanhei, primeiro como apenas público, depois como jornalista, e torcer muito para que os próximos passos sejam repletos assim, de muita vitória, de muita alegria, e que você dê mais ainda muito... Matheus Martoni está pedindo um beijo também, que é uma pessoa que é seu fã demais. Manda um beijo para Matheus Martoni, por favor. Matheus, um beijo enorme para você, meu querido. Deixa eu ver. Acho que eu vou conseguir trazer ela aqui só para te dar um beijo e para a gente encerrar. E obrigado mesmo. Eu quero agradecer também todo mundo que assistiu. A live vai ficar salva para a gente poder aproveitar ainda um pouco mais dessa maravilha. Saiu da lâmpada! Aladim, olha essa conexão, Aladim.
Aí é só para causar suspense. Eu brinquei com o Alex que a gente, quando faz live, tem que rezar para Nossa Senhora da Boa Conexão ajudar. Para a Com gente foi certeza. perfeita. Mas eu acho que ela Graças está com uma conexão meio ruim. Nossa Senhora da Boa Conexão. Então, meu assim, de qualquer maneira, obrigado mesmo, Célia. E se você precisar, estamos aqui, somos seus súditos. Obrigada. Eu que agradeço de coração e desejo sucesso no seu trabalho cada vez mais. E, Muxa, muito obrigada mesmo. Eu adorei a entrevista. Que pena que o Aladino entrou, mas fica o Não meu conseguiu. carinho e uma homenagem especial a ele. Isso mesmo. Ó, obrigado mesmo, de coração, e tamo junto. Um beijo, amor. Beijo. Tchau. Tchau.